Gente, tudo bem com vocês? Muito bom a gente poder estar andando juntos aqui no canal do Dicas, compartilhando retorno. Já tinha tido retorno de algumas pessoas que têm me procurado e fico muito feliz em saber que de alguma forma a gente tem procurado contribuir com o aprendizado, com o conhecimento aí de algumas organizações, né? E fico muito feliz de algumas pessoas que já têm me procurado. E a ideia é essa, compartilhar aquilo que a gente sabe, que não é tudo, mas já é um pouco que já faz diferença, para quem de repente está no começo, ou quem de repente já está há muito tempo, mas precisa se reinventar de um gás novo. A gente precisa disso, todos nós precisamos, começar por mim. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre crises. Exatamente. Vai falar, nossa, Suzana, mas a gente já está vivendo uma pandemia, um momento difícil no nosso país, você vai falar sobre crise? Sim, vou falar porque, por mais difícil que seja, a gente não imagina o que possa acontecer numa crise, ou talvez imagine, dependendo da situação, mas a gente tem que estar um pouco preparado para enfrentar as crises, porque os dias maus chegarão também na organização. Geralmente é assim, quando a gente está vivendo um momento de ápice na organização, tudo dando certo, todas as atividades acontecendo, voluntariado, parcerias, recursos, a gente às vezes não para pensar no dia mau que ele pode chegar, nas crises, e essas crises vão ser um momento de que vai gerar fraqueza em diversas áreas do trabalho da organização. E aí é a hora de se reinventar, e aí é a hora de pensar com equilíbrio, com lucidez, o que pode ser feito para a organização não ser penalizada, não ser prejudicada. Lembrando sempre que a organização, quando a gente fala, não é o sistema em si só, né? Mas nós estamos falando das pessoas que são atendidas, do nosso público. Né? A gente pode ter uma organização de crianças, de adolescentes, de idosos, de meio ambiente, de animais. E é importante que, quando a crise chegar, e ela vai chegar, é inevitável, vou contar a experiência nossa que a gente teve, quando ela chegar, a gente tem estrutura o suficiente em diversos aspectos para pensar no que pode ser feito daquele momento e dali em diante. Agora sim, uma crise não vai durar para sempre, ela vai passar. Agora, o grande problema é a dificuldade de enfrentar a crise, passar por essa crise, e depois que a crise passar, como que a gente vai estar, se a gente vai estar renovado, preparado para continuar. E a ideia é que isso aconteça, né? É por isso que eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu sou super a favor de que as organizações tenham uma gama vasta de recursos financeiros e não dependam especificamente de uma verba, né? Nesse aspecto de crise, eu vou falar especificamente dessa questão financeira, que acho que é uma questão que abrange muito ampla a todas as organizações de pequeno, médio e agora na pandemia também até as de grande porte, né? Mas quando a gente pensa em captar recursos, e que eu vou falar mais para frente depois, né, e ter um recurso financeiro, a gente geralmente se apega a uma verba só. E vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a ONG Ação Vida, que não foi uma boa situação. Nós aprendemos com isso, estamos aprendendo e nos reeducando. Receber apenas uma verba de uma fonte é um problema muito grave. Muito grave por quê? No dia em que essa fonte se esgotar, cai por terra todo o trabalho de uma organização. E não foi diferente também com a ONG Ação Vida. Nós recebemos apenas uma verba do governo municipal, e com isso, na verdade, gera um comodismo, gera mesmo. Você está recebendo uma verba bacana todo mês, claro, tem os atrasos, os repasses, essas questões todas que nós sabemos que acontecem com as verbas governamentais, mas a verba, em algum momento, ela está ali. E aí acaba gerando um comodismo. Né? No ano de 2018, a ONG Ação Vida passou por uma crise muito grande, financeira e de outros aspectos, de parceria e tal. Chegando ao ponto em que nós tínhamos um grupo grande de funcionários e nós tivemos que, infelizmente, fazer a redução desses funcionários. Desligar tudo foi algo muito triste, muito difícil. E quando a gente enfrentou aquela situação, a gente estava no olho do furacão, essa é a grande verdade. Tudo aconteceu com muita intensidade, com muita velocidade, e isso afetou todos nós, em vários aspectos, né? Físico, cognitivo, mental, enfim. A crise nos desestabiliza, ela nos desestabiliza. E muita gente pensou e falou, bom, agora vai ser o fim da ONG Ação Vida, ela vai fechar e tal. Mas aí é que está o grande gatilho. Quando a gente acredita na causa e num projeto que a gente está desenvolvendo e sabe que ainda não deu tempo dele se acabar,
a gente persiste e vai até o fim. E empreendedor tem muito disso, né? Empreendedora tem muito disso, né? E todo empreendedor é visto como um louco, como uma louca, porque toma decisões e toma medidas que muita gente não teria coragem de tomar, né? Então, assim, nós entendemos que, de repente, o ciclo da organização em um determinado local se encerrou, mas ele poderia dar continuidade em outro local. E foi exatamente o que aconteceu. Estou resumindo a história. E depois de muito tempo, vários problemas de crise financeira, onde tinham mais de 90% de receitas, isso não é segredo para ninguém, porque nós deixamos muito claro, né, a situação da ONG Ação Vida, pensando na transparência com todos os parceiros e amigos da ONG Ação Vida, que nós perdemos cerca de 99% das nossas receitas. E zeramos mesmo, chegamos na outra região com o caixa praticamente zerado, né? E dentre outros problemas que aconteceram também, que não cabe a pena e não vale nem a pena comentar. Mas muito bem, a gente chega em determinada situação, mas com aquela esperança de que algo novo pode acontecer. E a veia empreendedora é muito, muito forte isso, porque a crise ela é inevitável que ela vai acontecer. Esteja preparada para ela, esteja. Então, tem os momentos de ápice, mas tem também os momentos de dificuldade. E quando eu falo estar preparada para a crise, nesse aspecto financeiro, as organizações elas precisam pensar nas suas contrapartidas, né? A gente precisa pensar em formas e estratégias de ter um fundo de reserva para, numa emergência, não se prejudicar. Nós, por exemplo, nós conseguimos ter um fundo de reserva durante um tempo, cerca de 6 meses a quase um ano, e a gente conseguiu manter alguns trabalhos, mas depois tornou-se inviável, porque a fonte era apenas uma só, né? Então, o empreendedor ele tem que compreender isso. Bom, eu estou preparado, hoje eu estou num momento bom, uma crise pode chegar, e quando a crise chegar, o que eu vou fazer? Né? Eu vou me programar só quando a crise chegar? Não, pense antes nisso. Pense, por exemplo, na questão financeira, o que a gente pode fazer de projetos, de parcerias, de programas, de ações, de eventos, para a gente poder ter um recurso extra na organização. O que a gente pode desenvolver? Porque na hora que você está lá no meio da crise, é desespero, você não consegue pensar direito, né? E o negócio está acontecendo, o furacão está acontecendo. Se você não tem um preparo, se você não tem um planejamento, lembram-se do planejamento, fica difícil a situação. Por exemplo, quem é que planejou uma pandemia? Ninguém planejaria uma pandemia, ninguém. Mas as organizações tiveram que se reinventar. E algumas, infelizmente, não conseguiram dar conta e fecharam as portas, né? Então, assim, estar vivendo no momento de crise também tira a gente da nossa zona de conforto, né? Tira a gente da real situação que a gente está e nos sacode e faz a gente tomar algumas posições e algumas medidas. Então, assim, as crises, elas virão, com certeza. Eu estou falando aqui de uma situação financeira, mas pode ser uma crise na sua equipe de trabalho, no seu time. E pensa, tá com o seu time lá redondinho, começam a gerenciar e trazer as benditas das fofocas, né? Conversas paralelas que não fazem nenhum sentido, que não vão trazer crescimento para a organização. De repente, é um problema no público que você está atendendo, uma demanda, um grupo ali específico que você tem que trabalhar e acaba tirando o foco específico de uma função, e de repente você gasta energia com aquilo que não é necessário. Não estou falando que não tem que atender, tem que atender, mas a gente tem que analisar cada situação para ver se realmente é pertinente atuar ou não atuar. Lembra-se da missão, visão e valor. Tudo que a gente for desenvolver tem que estar dentro dessa proposta. Então, assim, as crises nos desestabilizam, as crises muitas vezes nos cegam, as crises muitas vezes nos desanimam, as crises muitas vezes nos dá vontade de desistir. Essa é a verdade, lógico que dá vontade. Mas é que entra a veia do empreendedor. Aquela pessoa louca, mulher, homem louco, grupo louco que fala, não vai acabar, nós vamos continuar ainda, nós vamos recomeçar. Quantas vezes tivermos que recomeçar, nós vamos recomeçar. E esse é o gás e a força motriz para continuar na proposta do empreendimento social que vai desenvolver. Então, assim, nós estamos em crise novamente. Nós passamos uma crise em 2018, especificamente falando da ONG Ação Vida. Agora nós estamos mais uma vez passando em crise. Saímos de uma região, chegamos em outra. Ao chegar, a gente se estabilizou e veio outra crise, que é a questão da pandemia. E aí,
Com isso, a gente foi se reinventando, se reinventando, se reinventando. E eu posso dizer para vocês que, é claro, a gente não está numa estabilidade ainda financeira como a gente gostaria de estar. Mas a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu a se reinventar. E eu tenho uma frase que eu defini assim, que é muito forte para mim, que eu digo que recomeçar não é fácil, mas também não é impossível. Então, não é impossível. Então, assim, não fica se vitimizando. Eu sei que tem o tempo do choro, tem o tempo do desânimo, tal, da tristeza, da raiva, mas aí é colocar a cabeça em ordem, é chamar quem realmente vai dar continuidade com você, não ande sozinho, você precisa ter gente do teu lado, a gente não foi criado para viver sozinho. E deixe muito claras as suas ideias e pergunta quem quer andar junto, porque quem andar junto vai ter que ser louco também. Vai ter que ser louco para encarar muita coisa. Ouvi muita gente de fora falando que não vai dar certo, ouvi muita gente de fora que já era, ouvi muita gente falando que o que a gente está fazendo é coisa errada, que deveria ter continuado em tal situação, tal. E assim, você tem que saber qual voz que você vai ouvir, qual voz que você vai filtrar e aquilo que realmente vai ser importante para a sua organização e para você como gestor que vai desenvolver. E não tenha medo de recomeçar. A gente não precisa ter medo de recomeçar. Medo de dizer que a gente fracassou. Não precisa ter medo. A gente pode fracassar, mas a gente pode recomeçar. Lembrando que sempre a principal causa é: bom, eu estou ali para defender uma política pública. Seja essa política pública de assistência social, seja a política pública da questão da educação, algo muito forte que a gente tem que trabalhar, as organizações que trabalham na questão da educação. Então, assim, não se prenda a apenas um investidor. E com esse vídeo eu estou dando uma introdução, porque a gente vai falar para os próximos vídeos, que é a questão da captação de recursos, né? E como eu falei, eu vou trazer um viés totalmente diferente daquilo que é o trivial, que a gente tem procurado conversar. Não pense que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, para você conseguir fazer a sua ONG crescer, seguir esse passo 1, 2, 3. Não, não existe isso. Não existe fórmula mágica. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É claro que a importância de ter o recurso financeiro é fundamental, nenhuma organização vive sem recurso, mas a gente tem diversas ferramentas para manter o projeto funcionando e culminando, claro, chegando nas doações, as receitas. E a gente vai ver aí como que a gente pode caminhar dessa forma para poder manter o trabalho. Então, crises inevitáveis, elas vão vir. Elas vêm, inevitáveis. A diferença é como vamos reagir com cada uma delas. Vamos ficar em estática ou vamos continuar? Ok? Então, se liga na dica aí, esteja preparado para as crises. Eu acho que todo ser humano, depois de uma pandemia, eu não quero nem dizer, mas está preparado para muitas coisas que possam vir, mas espero que não venham mais. Que a gente possa se atentar nessa questão do cuidado da saúde. Mas, né, no terceiro setor, que a gente possa estar preparado com uma gama de saídas e alternativas para não prejudicar o trabalho lá na ponta, que é a redução dos problemas sociais na região, no Brasil, enfim, no mundo, dependendo do impacto que o seu projeto, que o seu empreendimento tenha. Ok, gente? Dica de hoje é essa. Crises vem. Recomeçar é difícil, mas não é impossível, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.